Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus pelo pastor Cláudio Barroso. Abra o seu coração, Deus quer falar com você. Mateus capítulo 26, versículos 36 a 42, leio assim. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem o beber, faça-se a tua vontade. Indo mais longe. Amados, Jesus está no momento crítico do seu ministério. Ele está às vésperas de ser traído, preso e morto pelos pecados de toda a humanidade. São as suas últimas horas de liberdade nas quais ele está experimentando toda a vulnerabilidade de ser humano. Neste relato encontramos um Jesus diferente daquele que nós costumamos ver nos filmes. Quando vemos um Jesus com um olhar vívido, né? Hollywood gosta de mostrar Jesus caminhando pela Judéia, pela Galiléia, pela Samaria, sempre plácido, né? Um Jesus parecendo inalcançável, inatingível, né? Só falta aparecer no peito do ator que o representa a letra S dentro de um losango ali, como quem diz: nada me atinge. Um Jesus que diz: vamos para a Judéia. Agora nós vamos para a Galiléia. Importa que vamos a Samaria. Um Jesus que parece um super-herói. Mas aqui nesse momento da vida de Jesus, 100% homem, 100% Deus, sofrendo uma batalha interior entre a sua própria preservação e ao mesmo tempo obedecer e satisfazer a justiça e a vontade do Pai Eterno. Agora ele pega seus discípulos, se separa deles, e ele diz algo muito interessante. Ele diz: vocês fiquem aqui, enquanto eu irei mais para lá, mais ao longe, para orar. Amados, entre o aqui e o lá, há uma separação, há uma mensagem, há algo a ser vislumbrado por nós, porque é uma distância em que ficam lá os discípulos, e ele vai sozinho, mais distante, mais longe, para se confrontar com aquilo que é a sua realidade iminente, e que ele está sofrendo por conflito. A distância entre ali onde os discípulos ficaram e lá onde Jesus foi a distância entre a religião e o relacionamento com Deus. A distância entre a religiosidade e a verdadeira expressão de comunhão com Deus. A distância entre a escravidão do pecado e a liberdade para a salvação e a vida eterna. A distância entre a enfermidade e a cura
de toda a enfermidade. Jesus foi mais longe entre o aqui e o lá. Há uma mensagem poderosa e inspiradora nessa atitude de Jesus, queridos, pois a Bíblia nos instrui a que não permaneçamos aqui na situação do presente. Diz o apóstolo Paulo: não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Pai. A Bíblia nos instrui a que não permaneçamos aqui na situação do presente, mas que andemos em direção ao amanhã, que saiamos do aqui onde há limitação, insegurança, dúvida, e sigamos para lá, onde nos encontraremos com o Senhor e a resposta. Aleluia! Deus quer que saiamos do aqui e vamos para o mais adiante, liderados pelo Espírito Santo. Por quê? Porque lá mais adiante é o lugar de revelação, é o lugar de encontro com Deus, é o lugar de manifestação do poder de Deus. Lá é o lugar em que ninguém pode questionar a sua fé, porque você não está mais falando nela, você está vivendo por ela. Mas é lá. Jesus está no Getsêmani. Getsêmani significa lugar de prensar o óleo, ou lugar do óleo prensado. Toda vez, queridos, que Deus quer realizar algo significativo na vida de alguém, o que Ele faz? Ele convida essa pessoa para ir para o lugar do óleo prensado. Para fazer o óleo do azeite, eles pegavam as azeitonas e era preciso prensar a azeitona até que ficasse o óleo todo extraído dela. Enquanto Jesus está lá, mais adiante, na busca da comunhão com Deus, para clamar ao Senhor, para orar, para confrontar-se com a sua realidade enquanto humano e espiritualmente, Deus, entre fazer a sua vontade naquilo que a sua humanidade queria, e aquilo que a espiritualidade e a deidade, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, queria. Era um conflito terrível, tão terrível, que ele foi, como diz a palavra do Senhor, moído pelas nossas transgressões. A palavra de Deus diz que a agonia daqueles momentos foram tão terríveis, que o seu suor eram gotas de sangue. Ele experimentou uma situação em que o seu corpo, seus vasos sanguíneos, de alguma maneira começaram a liberar o sangue pelos poros, em uma ação que a ciência chama de hematidrose. Jesus estava sendo prensado. Amado, toda vez que Deus quer realizar algo significativo na vida de alguém, Ele convida esse alguém para ir à prensa do azeite. Lá na prensa do azeite, a humanidade, a fragilidade humana, ela é extraída. Não, o que é extraído lá é essa experiência da comunhão extraordinária com o tremendo, com o sobrenatural, o Deus Todo-Poderoso. E aquilo que é obtido de lá é o extraordinário. Amado, ninguém é forçado a entrar no extraordinário, mas Deus convida você a seguir em frente e entrar no extraordinário. Mas para entrar no extraordinário, algo tem que ficar. E o que tem que ficar é o eu. Algo tem que ser deixado. E o que tem que ser deixado é o eu. Para então entrar no extraordinário, para experimentar a graça e o poder de Deus,
que há de tornar a realidade totalmente transformada. Você sabe a história a respeito da vida de Jesus, a respeito do seu nascimento. Foram 30 anos de preparação para 3 anos de ministério e 3 horas de cumprimento de propósito de Deus. Pois da hora sexta à hora nona, ele foi levantado no madeiro, morreu na cruz, para a salvação de todo aquele que nele crê. Toda a sua vida foi desenvolvida para viver esse exato momento. E aqui, no jardim do Getsêmani, quando tudo estava para ser consumado, ele disse: este é o momento de ir além. Ele pega os discípulos dele, que eram os 11, um já tinha se afastado para o trair. Ele chega e diz para eles: olha, vocês fiquem aqui, porque eu vou além. Eu vou mais além. Há um cântico que nós cantamos que diz: leva-me além. Senhor, nós pedimos, leva-me além. Que diz mais? A um nível mais profundo de intimidade contigo. Meu príncipe e minha princesa, não há como ter mais intimidade com o Senhor sem passar pela prensa do azeite. Tem muita gente buscando intimidade com o Senhor sem prensa, sem prensa do azeite. E quando você canta, leva-me além, Senhor, ao nível mais profundo de intimidade contigo, você está pedindo para Deus: Senhor, me leva a uma realidade em que eu seja confrontado de forma terrível entre aquilo que eu mais anseio e aquilo que é a vontade do Senhor, para que eu tenha a oportunidade de expressar a minha resignação, a minha renúncia, a minha submissão, a minha total rendição a que seja feita a tua vontade e não a minha, porque o Senhor e a tua vontade, ela é que é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Que sei eu a respeito do amanhã? Quantos será que vão ter coragem de cantar mais esse cântico aqui na igreja? Olha para quem está do teu lado, vê se essa pessoa está com cara de quem está gostando da ideia de ter que passar pela prensa do azeite. Amados, aqui nesse momento, Jesus deixa os 8 discípulos ali. Ele pega Pedro, Tiago e João e os leva consigo e diz a eles: fiquem comigo. Pedro, Tiago, João, fiquem comigo aqui. A minha alma está angustiada até a morte. Eu estou passando pela prensa do azeite. Mas vocês fiquem aqui, que eu ainda vou mais ali para orar. Eu vou além. Eu preciso encontrar o que está além desse aqui. Amados, aqui está o Jesus que eu amo e sirvo. Não é aquele que parece ser inatingível, inalcançável, mas este que se fez homem como eu e você, e experimentou a fragilidade humana em sua maior expressão, quando ele lutava entre preservar a sua vida como ser humano, ou fazer a vontade do Pai, e mesmo sob a terrível e torturante angústia, ele diz: Pai, não seja feita a minha, mas a tua vontade, Senhor. Esse é o Jesus que eu quero e posso servir. Não o Jesus que é perfeito e não se identifica em nada comigo, mas o Jesus que sofre, que guerreia em seu interior, para que então possa cumprir a vontade do Pai. Porque este sou eu, este é você, o humano, e ele foi 100% humano, e é aqui este, o meu rei, o meu Senhor, aquele que se identificou comigo, aquele que foi homem como eu e você, e que passa pela prensa do azeite, porque foi além. Quanto de nós não luta, quando Deus nos diz uma pregação, algo que não nos parece tão difícil para fazer? Quantas vezes você veio à igreja, e o pregador pregando a palavra de Deus,
Era uma mensagem que ia diretamente a você e que dizia: você tem que resolver esta situação da sua vida, você tem que abrir mão disso porque é pecado, você tem que jogar isso fora porque isso atrapalha, impede a ação e o poder da glória de Deus na sua vida para que você seja abençoado. Quantas vezes você ouviu algo assim da parte de Deus e te pareceu tão difícil? A minha salvação em Jesus Cristo, queridos, é porque a obediência de Jesus não foi automática. Ok, Senhor, estou indo. Para onde é que é a cruz? Não, eles estão vindo por lá. Vamos para lá, ó. Vocês podem ir embora, podem me deixar aqui que Judas está vindo ali, eu vou ser preso e está tudo certo. Amanhã, domingo que vem, eu já estarei aí na glória com o Pai e vai estar tudo bem. Não, não foi assim. Não foi automática. Ele teve que enfrentar a batalha terrível da humanidade. Aqui ele estava preso, o seu espírito estava preso nesta natureza humana. E assim como eu e você, ele se confrontou. Ele guerreou. Ele teve a sua batalha. Ele teve que fazer a sua escolha. Ele não teria sido Cristo de Deus, o Salvador da humanidade, se ele não passasse por isso e vencesse. Amados, quanto de nós não luta quando Deus nos diz uma pregação, algo de que nos parece tão difícil? Mas Jesus escolheu obedecer ao Pai, e este é o poder de Jesus, do dali para o além, para o lá. Há muitos que estão vivendo um cristianismo que fica somente ali, mas nunca se deslocam para lá, nunca vão mais além. Muitos que ficam na religiosidade e nunca chegam a um verdadeiro relacionamento com Deus. Sabe, há muitos que se dizem cristãos e que quando perguntados, e aí, como é que você vai? Só vitória, só vitória. E aí, meu amado, como é que está você? Estou na bênção. Estou na bênção. E aí, tudo bem? Estou na bênção. Estou na bênção. Não foi assim com Jesus. Jesus vira para os seus discípulos. Ele diz: fiquem aqui comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. De que realidade espiritual você tem sido feito? Ou está se tornando, ou já se tornou? Porque Jesus não foi hipócrita. Você imagina, me repensou se os meus discípulos, imagina Pedro, mas ainda mais Pedrão. Agora pensa, Pedro, eu vou até relevar. Já imaginou Tomé me vendo assim? Acabou. 3 anos jogado fora. Jesus diz não. Ele diz: fiquem aqui. A minha alma está angustiada até a morte. Eu vou além. Eu preciso orar. Eu vou buscar o Senhor. Eu vou falar com meu Pai. Sabe, amados, quantos são aqueles que dizem, passando por uma provação terrível, a minha alma está angustiada até a morte, porque tem que tomar uma dificílima decisão, mas eu estou orando e creio que o Senhor me dará a resposta. Quando você é perguntado qual é a resposta que você diz, qual é a resposta que você dá? É o só vitória? É o estou na bênção? É o com Cristo no barco, tudo vai muito bem? Como quem quer dizer, estou na bênção, debaixo da unção. A minha vida é uma festa, é só uma festa. Mas também tem aqueles que dizem, está tudo tão mal, está tudo tão ruim. Quem é você diante do mundo espiritual? E o que eles veem ser a sua vida? Em que lugar nesse contexto você está? Você está
no aqui ou você está indo para o além? Porque o aqui não há transformação, o aqui não há mudança de realidade. Sabe, todos aqui, creio, sabem que o meu hobby, o meu esporte é a prática da pesca subaquática. Quem vai pescar quer encontrar o quê? Hein? Peixe. Mas olha que interessante, não se encontra peixe em lugares em que a maré mal se mexe. Se isso daqui é uma ilha, desse lado aqui é o lado que dá para o mar aberto, que pegam as ondas e batem nas costas dessa ilha. Se este é o lado da ilha que recebe a força impetuosa das ondas e experimenta toda a ação das marés que aqui vêm e afetam, esse lado de cá, como é que vai ser? Tranquilidade, paz. Nem parece que do lado de lá é daquele jeito. Aqui está tudo tranquilinho. Por quê? Porque o lado de lá da ilha está segurando, está recebendo toda a força das marés, e as marés quando bem batem, elas fazem isso aqui, ó. E a água aqui desse lado é tranquilinha, tranquilinha, tranquilinha. Aí você pensa assim, eu vou pescar, eu vou mergulhar lá naquele lado de lá, que é mais tranquilo, não tem onda batendo, não vou ficar sendo chacoalhado para lá e para cá, não vou correr o risco de marear, né? Não vou encontrar com Raul por lá. Raul fica do lado de lá. Alguém não sabe quem é Raul? Não? É? Raul é aquele cara que obriga você a colocar para fora tudo aquilo que você tem lá dentro do seu estômago, porque você ficou balançando demais. É um cara desagradável para você encontrar com ele no mar. O lado de cá não tem Raul, tranquilo. Só que você mergulha aqui e você não vai encontrar praticamente vida marinha interessante para que você satisfaça o seu desejo de pegar um peixinho para levar para casa. Onde é que você tem que ir para você encontrar o peixe? É onde há vida. Sabe onde é que há vida? É aqui, onde a onda bate. É desse lado de cá, onde há renovação. Sabe, amado, para aqueles que querem ficar com a sua vida debaixo da sombra do sombreiro, acreditando que a prosperidade, se é possível encontrar na tranquilidade, no marasmo, no vento parado, não será mais do que uma água parada, porque a vida está no além. É quando nós verdadeiramente desfrutamos de uma experiência de proximidade, de comunhão, de revelação com Deus, com o poder, com a graça, com a misericórdia, com a ação que nos obriga a andar por fé e expressar essa fé através de uma rendição total ao Senhor. Jesus Cristo, assim como eu e você, ele experimentou a crise entre fazer aquilo que o eu queria para preservar a sua vida humana e aquilo que o seu espírito ansiava por saber qual era a vontade do Pai e cumpri-la. E é porque ele se rendeu, não automaticamente, não sem sofrimento, para fazer a vontade do Pai, é que ele é o nosso Salvador, louvado seja o seu nome. Se você quiser permanecer no aqui, sempre com a expectativa de que algo novo vai fazer na sua vida, continua vindo à igreja somente nos domingos à noite. Quando formos cantar aquele cântico, por onde for a tua bênção, como é que é? Me seguirá, vai cantando, mas canta também aquele que diz assim, o melhor de Deus ainda está por vir. Mas quando você chegar à sepultura, e ela não tiver chegado para você, não se decepcione com Deus, é porque você experimentou e quis ficar no aqui.
sem querer passar para o além, porque é lá mais longe, onde a religiosidade não se faz, mas o relacionamento com Deus se torna realidade. E a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e que nós fomos criados para ter um relacionamento com Ele, que dê prazer ao seu coração. Você pode ser um religioso que vem à igreja aos domingos, ou vem todos os dias, mas não ousa ir além, não ousa superar os seus limites, não ousa romper com os seus limites, para ter um relacionamento ainda mais íntimo com Deus. Então você não poderá experimentar o extraordinário de Deus. Mas Deus é tão maravilhoso, que hoje Ele me manda aqui para dizer para você: não fique aí parado, ande um pouco mais, desafie-se, ouse superar os limites da sua fé, e eu te mostrarei coisas grandes e firmes e extraordinárias que você não sabe. Pensa um pouco sobre isso. Jesus, ser humano 100% humano como eu e você, tinha uma missão que, para cumpri-la, Ele teria que abdicar do seu eu. Ele teria que se confrontar com a sua humanidade. Todos nós sabemos que daqueles que somos salvos, temos certeza da salvação, que nós vamos morrer e vamos para o céu. Mas quem de nós quer morrer? Ninguém. Porque a morte não é natural para nós. Deus não fez a nós para que morrêssemos. Se alguém te jogar dentro d'água, num lugar onde você não sabe nadar, você sabe que você não sabe nadar, você vai se entregar e afundar, puxando ar, já que eu vou morrer mesmo, então você nem se debate nem nada, você cai num lugar que é fundo, te jogaram lá, e você, negativo, você vai se debater, você vai morrer afogado, mas você vai morrer se debatendo, tentando salvar a sua vida. É a reação natural de todos nós, porque a morte não nos é natural, ela é consequência do pecado. Jesus teve que lutar consigo mesmo para vencer, para superar, para viver o extraordinário de Deus que se cumpriria na sua vida. E Ele nos deixou o exemplo. A diferença entre Ele e eu e você é que quando Ele ressuscitou e foi para o céu, Ele disse: não vou deixar vocês sozinhos, enviarei o Espírito Santo. Ele é o Consolador, aquele que vai estar com você. E eu prometo também para você, eu vou estar contigo todos os dias. Há um momento na nossa vida que nós temos que largar tudo e todos e ir mais além. Veja que Jesus disse: eu vou deixar vocês aqui e vou além para orar. Tem gente que larga tudo, deixa todo mundo e vai além, mas para ficar ainda mais sozinho. Não vai para se fazer solitário, no sentido de estar ausente das pessoas, para buscar de forma mais íntima a Deus. Não, se isola de tudo, de todos e de Deus. Não é disso que estou falando. Jesus, Ele disse: ficai aqui, eu vou além, eu vou orar, eu vou buscar o meu Pai, eu vou procurar, eu vou me relacionar com o Pai ali, porque esse momento, o carinho de vocês não pode me consolar. Há momento na nossa vida, querido, que a palavra da pessoa mais amada por nós não é suficiente para nos dar alento, conforto, refrigério e a força que nós precisamos para seguir em frente. Jesus ainda leva 3 que eram
mais íntimos dentre os 12, Pedro, Tiago e João, mas ele diz também para eles: fica aqui. Ele leva os 3 junto com ele, destacados dos outros 8. Entre os 8 e Pedro, Tiago e João ainda havia uma distância. Jesus os carrega com ele, mas há um momento em que até Jesus tem que deixá-los e dizer: vocês vão ficar aqui, porque eu tenho que ir sozinho além. Para você estar com o Senhor, você tem que estar sozinho. Nós temos que estar sozinhos. Temos que estar despidos de tudo aquilo que representa o apego das coisas e das pessoas. Foi Jesus quem disse: aquele que não deixar pai, mãe, irmão, família, negócio, por amor de mim, não é digno de mim. Não é possível ter um relacionamento com Deus que dê prazer ao coração dele, indo mais além, sem nos desapegar, sem abandonar, sem deixar toda e qualquer coisa ou alguém que nos pareça ser o entrave, o empecilho, o dificultador, o limitador, o constrangedor entre mim e o meu relacionamento com o Pai. O Pai foi quem nos fez, e nos fez para ter um relacionamento com Ele. Você quer experimentar algo extraordinário de Deus? Você tem a necessidade de viver algo que você ainda não viveu? Você já tentou de tudo? Não, você não tentou de tudo, porque você ainda não se rendeu a Deus. E é só através da rendição, quando reconhecemos que todo o poder que nós temos, todo o potencial, riqueza, seja humano, social, intelectual, físico, o que seja, não é suficiente. Então nós nos despojamos de nós mesmos e vamos além. Saímos do aqui e vamos para lá, onde nós nos encontraremos com intimidade com o Senhor, para ter a realidade da nossa vida transformada. Meu amado, se Deus tem falado ao seu coração, se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco, quer que nós estejamos orando por você, se você quer nos informar que você recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, se você quer saber um pouco mais a respeito do que fazer para dar prazer ao coração de Deus e viver a vida que o Senhor tem reservado para você, vida de paz, de equilíbrio, de satisfação, entre em contato conosco. Ligue para nós, anote por favor, é 21 2761 1059, 21 2761 1059.